Meus amados irmãos, nós vamos iniciar o nosso culto, certo? Então, por favor, se você tiver com seu celular ligado, desligue. Se tiver com seu pensamento ligado em outras coisas, desligue também, porque nós agora queremos concentrar as nossas atenções neste momento de louvor, de adoração ao Senhor. Certo? Boas-vindas a todos quantos estão conosco, e certamente que alguns ainda vão chegar, mas nós estamos felizes por estarmos na casa do Senhor nesta noite. Você está feliz? Diga amém. Oh, louvado seja o Senhor, não é? Nosso abraço aos nossos irmãos e amigos. Vamos para a primeira música. Vamos ficar de pé, irmãos. Você pode ir hoje e com o espírito, coração de adorador, e cantar assim: pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor em espírito, em verdade. Te adoramos, em espírito, em verdade. Te adoramos, ao Rei dos Reis, Rei dos Reis, e Senhor, te entregamos nosso viver. Canta de coração ao Rei dos Reis, Rei dos Reis, e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Eu só nasci pra te adorar. Onde flui o amor. Eu só nasci pra te adorar. Ministrando louvor. Amém? Amém, irmãos? Meus amados irmãos, podeis assentar. Eu convido vocês a abrirem a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 14, versículo 25 ao 33. Lucas, capítulo 14, nós vamos fazer a leitura do versículo 25 ao 33.
que vai estar disponível, já está disponível aqui também na projeção, mas se você puder acompanhar na sua Bíblia, diz assim a palavra, Lucas 14, 25. Grandes multidões acompanhavam Jesus e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos e os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não toma a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado o alicerce e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pode acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Amém. Eu vou convidar a irmã Giza, que possa estar aqui à frente, convidar também as crianças para nós orarmos, antes dela adentrarem a sala. Então, convido aqui a irmã Giza, que estará hoje no Ministério Infantil, conduzindo as crianças em adoração ao Senhor. Você está aqui, nós vamos orar ao Senhor, entregando esse momento, entregando as nossas vidas, as vidas dessas crianças. Oremos. Senhor Deus, Pai Celestial, louvado seja o Teu nome, Senhor Deus. Tu que criaste todas as coisas, só Tu, ó Deus, que é digno de todo louvor e de toda adoração. Nós agora, nesse momento, Senhor Deus, invocamos o Teu santo nome, para que através do Teu Espírito Santo, Tu possa estar no nosso meio, celebrando, Senhor Deus, recebendo, Senhor Deus, esse culto que é devido ao Teu nome, Pai. Nos abençoa nessa noite, Pai, que os nossos lábios, nossos corações possam render o louvor que é devido, Senhor. Pai, abençoa as nossas vidas, Senhor Deus, abençoa estas crianças, que a Tua palavra desde cedo, Senhor Deus, possa ficar arraigada em seus corações, e que mesmo quando elas crescerem, que jamais venham a se apartar, Senhor Deus. Abençoa a irmã que está à frente desse ministério, Senhor Deus, conduz através do Teu Espírito Santo, para que possa direcionar essas crianças conforme a Tua vontade, Pai. Abençoa também essa noite, Senhor Deus, enquanto o culto que iremos Te render, ó Pai. Abençoa, Senhor Deus, o grupo de louvor, abençoa cada membro, cada pessoa que está aqui presente, que veio aqui para Te adorar, Senhor Deus. Que não possa sair daqui conforme entrou, mas cada vez mais cheio do Teu Santo Espírito. Pai. Abençoa o pastor dessa igreja, dá direcionamento, Senhor Deus, que Tu fale através dele na ministração da Tua palavra, Pai. Nós Te oramos, Te louvamos e engrandecemos o Teu santo nome, porque clamamos no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Vamos cantar o hino Exultação, ele é um hino do cantor cristão, né, e diz: a Deus demos glória, né, e o coro diz: exultai, exultai, vinde todos louvar. Então esse é o convite que a gente faz. Vamos louvar, vamos ficar mais uma vez de pé. E aí, não se preocupe não, que esse é o exercício para quando a gente entregar o público para o pastor, vocês estão acordados, né? Fica em pé, senta e vai estar todo mundo aí na pregação ligado, amém? A Deus demos glória,
glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada nos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu, seu Filho bendito por nós todos deu. Oh, graça real foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu, seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida a tal rasgo de amor, nos merecimentos do Filho de Deus. E quem pois confia no seu Salvador, sentado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu, seu Filho bendito por nós todos deu. Amém? Vamos cantar entoar mais um cântico de louvor ao nosso Deus, que diz: Senhor, sonda-me, tu sondas e me conheces. Que você possa, nesse momento, eu sei que desde o início a gente já tem declarado a nossa adoração ao nosso Deus, mas que você possa cantar agora como em forma de oração essa canção. Quero ouvir sua voz. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu Coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Sonda-me, Senhor,
Quebranta o meu coração, Senhor. Quebranta o meu coração. Transforma conforme a tua palavra. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me, Senhor. E enche-me até que se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Amém? Usa-me. Lembra o que você está cantando e está declarando para o seu Deus. Usa-me. Teremos uma música especial. O meu Deus é o Deus do impossível. Então, se em algum momento você estiver passando por alguma dificuldade grande, né, em meio a todos os obstáculos e as dificuldades da vida, lembre-se sempre: o meu Deus é o Deus do impossível. O meu Deus é o Deus do impossível. Jeová Jireh, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar, que da rocha água limpa fez brotar. O meu Deus é o Deus do impossível, que liberta encarcerados das prisões, faz da estéril mãe de filhos, restaura a alma do ferido e dileta o amor nos corações, que dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir, faz a tempestade se acalmar,
mudos fez falar, paralíticos e coxos fez andar. Oh, oh, oh. O meu Deus é o Deus do impossível. É o mesmo hoje e sempre há de ser. O meu Deus é o Deus do impossível e fará o impossível por você. E fará o impossível por você. Amém. Muito bem, que bênção, né? Que alegria a gente está tendo este momento de louvor, de adoração ao nosso Pai. Nós temos hoje presente conosco a Jane, filha da Olívia. Quem é a Jane? Eu ia dizer, quem é a Olívia? Pois bem, Jane, é um prazer, Jane, viu? Ter você. Você já esteve aqui uma vez, não foi? Certo. Nós temos também a Heloísa, que está lá atrás. Fica em pé, Heloísa, por favor. A Heloísa esteve quinta-feira no nosso culto de oração. E o irmão Plácido ligou para mim durante a semana, mandou uma mensagem: pastor, tem uma pessoa que ligou para mim que assistiu o culto no YouTube e tem vontade de vir à igreja, quer falar com o senhor. O senhor pode falar com ela? Eu posso. Deu o telefone, eu liguei e nós conversamos. E ela veio hoje e veio quinta-feira e veio hoje, não é? Ela é de Santos, São Paulo, seu esposo trabalha aqui no PECEM, veio para uma empresa aqui no PECEM, mora mais ou menos aqui próximo, e disse que passava tantas vezes aqui na porta da igreja, mas não sabia como é que seria recebida, enfim. Aí vocês sabem como é que recebe uma pessoa, né? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Luísa, seja bem-vinda. Jane, seja bem-vinda, viu? Com a sua filhinha, a Olívia, não é isso? Agora dá certo. Muito bem. Nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre essa questão do discipulado, né? Discipulado. Quem é o verdadeiro discípulo de Jesus Cristo? O que é que caracteriza verdadeiramente o discípulo de Jesus? Porque hoje todo mundo é cristão, né? O cara é cheio das coisas, mas é cristão. E essa questão de ser cristão não é uma questão de argumentação teórica, é uma questão de vivência, convivência com o Senhor. E eu quero chamar a atenção dos irmãos, porque o discípulo cristão passa por um processo condicional. Jesus mostra sempre: se vocês serão meus discípulos. Se, esse se que indica condição, nós sabemos isso na gramática, nos mostra que não basta dizer, tem as exigências da palavra, do próprio Jesus, para que alguém se torne seu discípulo. O conceito de discipulado inclui o discípulo e o mestre, a quem o discípulo segue. Isso é normal. E os grandes filósofos, Sócrates, Aristóteles, Platão, esses homens tinham onde eles iam, tinham aqueles seguidores que iam ouvir de sua sabedoria, de sua filosofia. Então, isso era comum. Na época de Jesus, aqueles grandes homens, por exemplo, nós temos a menção
de Gamaliel, por exemplo, que era um homem muito sábio, né? E que Paulo era discípulo dele em termos de acompanhá-lo, porque foi instruído por ele como seu mestre, até conhecer Jesus. E assim nós sabemos. Às vezes nós temos as pessoas que nós tentamos, vamos dizer, de um certo modo, acompanhar pela admiração que a gente tem por aquela pessoa. Mais ou menos isso. Então, a ideia de Jesus, quando ele começou a chamar, convocar pessoas para compor o seu corpo apostólico, ele saiu nos lugares mais diversos. Desde a beira-mar, desde os lugares de maiores movimentações ao redor do templo, como também nas bancas dos cobradores de impostos. Jesus não fazia acepção, ele saiu pensando pessoas de vários lugares para formar o seu corpo apostólico. Agora, quando ele dizia que alguém era seu discípulo, era porque tinha tomado uma posição de segui-lo, de seguir os seus passos, as suas orientações e, mais do que tudo, o seu exemplo de vida. No campo espiritual, ser discípulo de Jesus é aquele que segue a Jesus conforme está na palavra, rigorosamente. Procura seguir a Jesus em tudo. Quais são as características, portanto, de um verdadeiro discípulo de Cristo? Veja João 8,31 para mim, por favor, irmão. João 8,31, para dizer que aquele é discípulo de Cristo, aquele que permanece na palavra do Senhor. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Pode deixar esse texto aí até eu passar para o próximo, porque isso é importante a gente entender. Permanecer na palavra de Deus, na palavra do Senhor. Os falsos profetas estão aí rodeando, os falsos bispos e apóstolos e pastores estão aí levando as pessoas de roldão, conduzindo para lá e para cá, enchendo templos e mais templos. Mas qual é a mensagem? Será que são seguidores realmente de Jesus? Porque pregam a palavra? Isso é o que é questionável. Os falsos profetas, eles se especializam em pregar dentro da sua conveniência e dentro dos seus interesses. O que é que eles querem das ovelhas? É o bem-estar espiritual ou os bens que elas possuem? Então isso faz a diferença. Quem permanece na palavra. E muitas ovelhas inocentes seguem as orientações que são próprias desses tipos de pregadores. Então, quando nós paramos para pensar que o discípulo de Cristo é aquele que permanece na palavra, nas minhas palavras, não é na palavra do meu discípulo, não é na palavra de A e de B, é nas minhas palavras, palavra de Deus, palavra do Senhor. E o cristão tem que estar tão firmado nessas convicções espirituais, de estar firmado nos ensinos de Jesus, que os ventos de doutrinas podem soprar ao seu redor. As mensagens podem ser lançadas diante de si em muitas ocasiões. Mas se você está firmado na rocha, que é Jesus, esses ventos vão soprar para lá e para cá, mas não vão lhe abalar. Não vão lhe abalar, porque você está firmado na palavra de Deus, na palavra do Senhor. Você conhece a vontade de Deus. O Evangelho não pode ser confundido com propostas convenientes de qualquer pessoa que aparece, por mais que sejam sofisticadas na sua forma de apresentação, que estejam invadindo os horários de TV, de rádio e etc. Você não tem que ir atrás dessas coisas. Você tem que conferir se aquilo que as pessoas estão dizendo confere com a palavra do Senhor Jesus.
Não fuja nunca da palavra. O que a palavra diz, vindo do Senhor, pelo Espírito Santo que habita no coração do cristão, é isso que confirma que você está no caminho certo para ser um verdadeiro discípulo. Por isso, Paulo recomenda a Timóteo: Timóteo, não se afaste de tudo que você aprendeu da sua mãe, da sua avó, das pessoas que lhe ensinaram a palavra. Não abra mão disso, não se desvie disso, pregue essa palavra, essa mensagem, não renuncie este caminho que é o caminho do Senhor. E se tornou realmente um grande discípulo. Paulo, quando conheceu Jesus, e Timóteo, que foi um grande pregador do Evangelho. Então nós passamos a imaginar de que, primeiro, o discípulo verdadeiro é aquele que permanece na palavra. Mas há um segundo aspecto, é aquele que renuncia tudo para priorizar Jesus Cristo na sua vida. Lucas 14, verso 26. Lucas 14, 26, diz assim: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Aí alguém vai dizer: peraí, eu para ser crente preciso aborrecer todo mundo? Não, o sentido é de você priorizar, de você colocar Jesus em primeiro lugar. Eu quero amar muito a minha esposa, mas eu não posso amar a minha esposa mais do que eu amo a Jesus. Eu não posso amar os meus netos mais do que eu amo a Jesus, porque assim eu estou transferindo a minha capacidade de adoração a um ser finito. E isso é idolatria. Eu amo muito e muitas pessoas. Eu amo as ovelhas, mas eu amo, acima de tudo, Jesus Cristo. Ele é quem é verdadeiramente o Senhor. Renunciar é uma máxima, é exigência do seguidor. Negue-se a si mesmo. Tudo isso que faz parte da sua vida, você tem que negar no sentido de você colocar Jesus como prioridade. Ele não quer exclusividade, ele quer prioridade. Em primeiro lugar, o reino de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. É sempre Deus em primeiro lugar. Na hora que você inverte esta linha, você comete idolatria. Porque por mais que você ame o seu filho ou sua filha, você não pode amar mais do que deve amar a Deus. Quem renuncia, renuncia para servir. O versículo 33 diz, mesmo capítulo, o 33, assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. E às vezes não são só as pessoas que foram citadas no primeiro versículo, mas as coisas, as pessoas são tão apegadas às coisas que elas não querem renunciar. O que aconteceu com o jovem rico? Ele confrontou Jesus, era um bom menino, religioso, etc. Mas quando Jesus disse que ele colocasse a riqueza em segundo plano e ele se evidenciasse na vida dele, ele não quis. Saiu tristemente da presença de Jesus, porque ele amava muito mais as suas riquezas. Então, qualquer coisa que você coloque no lugar de Deus como prioridade na sua vida, qualquer pessoa, qualquer coisa que você coloque, você tem que abrir mão de renunciar. Porque se você não renunciar, você se torna um idólatra. E o idólatra não pode ser discípulo de Jesus. Ele tem que ter adoração a Deus e consciência de que Deus é merecedor de toda honra e de toda glória. Não há ninguém. Nada pode estar acima da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Até onde estamos prontos a renunciar por Ele? Tem um hino que é isso. O Corião diz assim: morri
morri na cruz por ti. Que fazes tu por mim? Então Jesus renunciou tudo, as glórias do céu, e veio passar 33 anos aqui para ser humilhado, para sofrer, para morrer e submeter a todo tipo de atrocidade para ser o nosso Salvador. Ele renunciou tudo. Renunciou. Paulo fala sobre isso lá em Filipenses, né? Renunciou às glórias do céu para se tornar servo aqui neste mundo. E aí você fica pensando, se Deus deu a vida, se Jesus deu a vida, Deus deu seu único filho para morrer por nós, todo o sacrifício, tudo que ele passou, e eu não quero passar por nada, qualquer coisinha, não, ele não está em primeiro lugar. Vamos, até onde nós estamos, a pergunta é essa, estamos prontos a renunciar por Jesus? Os discípulos de Jesus, o discípulo de Jesus fez o que Pedro e os demais fizeram. Jesus passou lá na praia, estavam os pescadores vindo lá, estava Pedro, João e Tiago, etc. Ele passa, vem. Para onde? Eu quero transformar vocês em pescadores de homens, de pessoas. Eu quero realmente abençoar a vida de vocês, mas vocês têm que me acompanhar. E eles largaram tudo. Não irresponsavelmente, certamente. Foi lá, chamou o filho, chamou o sobrinho, se toma conta aqui que eu vou seguir esse homem aí, porque vale a pena. E seguiram. Nós temos que aprender a renunciar. O que é que nós temos que não agrada a Deus? Eu não sei, você sabe. O que é que você tem que você sabe que entristece o Espírito Santo? Eu não sei, você que sabe. Abra mão de tudo isso e coloque Jesus no centro da sua vida. E assim você será um discípulo. Paulo também teve essa experiência com Cristo e abriu mão de todos os títulos que ele tinha, de todas as possibilidades, de todas as riquezas que ele tinha, tudo. Aquele Saulo de Tarso se transformou no apóstolo. O Saulo, apegado a tantas coisas, agora o apóstolo Paulo que dizia, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Estava nem preocupado com isso. Quem assistiu o filme sobre o apóstolo Paulo, a gente sabe, a gente conhece pela Bíblia, né? Mas aí o filme, alguns detalhes, eu creio que foi mais ou menos daquele estilo mesmo, sabe? O cara sabia que ia morrer, mas tranquilo, sabe? Já cumpri minha carreira, estou com a minha fé abastecida, estou tranquilo, sei que o meu Redentor está me aguardando com tesouros incomparáveis com as coisas aqui da terra, então eu vou. Colocou a cabecinha lá e foi degolado, decepado a sua cabeça. Por que isso tudo? O que faz uma pessoa fazer isso? É porque você, se tornando discípulo de Jesus, você sabe que o céu está aberto para você. E o discípulo não são somente os 12, são apóstolos, os 12 apóstolos. Ainda tem gente querendo ser apóstolo hoje. Os apóstolos foram somente aqueles. Discípulos são todos aqueles que seguem ao Mestre Jesus. Amém, irmãos? Nós somos discípulos de Jesus, não somos apóstolos. Somos discípulos de Jesus. E nós queremos continuar assim. E ele prometeu que se nós deixássemos tudo por ele, ainda nos sentiríamos verdadeiramente felizes, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Jesus nunca prometeu caminho largo e espaçoso, caminho fácil. O cristão tem que entender que a sua vida aqui na terra está sujeita às aflições do tempo presente para qualquer um. Do jeito que o seu vizinho tem, do jeito que o seu parente tem, você está sujeito a passar por aflições. Mas há uma coisa que Jesus prometeu aos seus discípulos, foi a presença. Vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo, eu estou com vocês, estou ao lado de vocês, e vou caminhar com vocês, até vocês chegarem no lugar que eu preparei para vocês. Renúncia não é
abandonar as pessoas, abandonar pai, mãe, etc., a não ser que. E aí eu faço uma ressalva. Eu evangelizei um rapaz, logo que eu me converti, chamado Vicente Alves Sampaio. Foi meu colega do curso técnico em contabilidade, né, o 2º grau. E aí ele começou pela amizade, frequentar a igreja onde eu me converti. E eu falava com ele do evangelho, etc, etc. Um dia ele aceitou Jesus. Tomou uma decisão, mas ele estava tão feliz, tão contente. E ele chegou em casa e disse ao pai e à mãe que agora era crente, que aceitou Jesus. O pai dele disse: o quê? Você é o quê? Crente. Vou agora seguir a Jesus. Vai seguir a quem? A Jesus? Pois tá bom. Então a porta está aberta. Vá seguir a ele. Agora aqui você não fica com este posicionamento. E aí? E aí? Tem hora que você tem que decidir. Se você vai escolher a Jesus ou a Barrabás. Os Barrabás da vida. Aqueles que se opõem à fé em Jesus. O verdadeiro discípulo é aquele que abandona tudo. Está aí? Todo aquele que é dentre vós que não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então, essa é a questão. Segunda questão, segunda característica, é que o verdadeiro discípulo, ele dá muitos frutos. Ele frutifica, irmãos. Ele frutifica. Veja o que diz João 15, 8. João 15, 8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Não é pouco não, viu? Não é pouco não. E assim vos tornareis meus discípulos. Então, discípulo é aquele que frutifica. É aquele que apresenta fruto. É uma árvore que você tem, uma goiabeira que não dá goiaba. E você vai todo ano, espere, nada. Mas você espera, porque é para dar frutos. Então, o cristão tem que frutificar. Ele tem que frutificar e não é pouco, não. Ele não pode se cansar. Por isso, Paulo dizia: ai de mim, se não pregar o evangelho. Porque para ele era prioridade. Falar e mostrar Jesus através da sua vida, através da sua palavra com as pessoas. A obra imposta por Jesus a nós é para frutificarmos e não sermos estéreis. É uma condição para sermos discípulos do Mestre, é frutificar. Frutificamos quando evangelizamos, frutificamos quando estendemos a mão ao necessitado, frutificamos quando damos bom exemplo de honestidade nos nossos negócios, quando nós falamos a verdade. Há várias formas de você apresentar os frutos do Espírito que o apóstolo Paulo fala. É amor, longanimidade, paciência, tudo isso são frutos que devem caracterizar o cristão, o verdadeiro seguidor de Jesus, o discípulo de Jesus, porque foi isso que Jesus foi. Ele não vai pedir nada que ele não tenha dado exemplo para nós. Jesus, realmente lá em Gálatas 5, 22, mostra como nós devemos frutificar, quais são os frutos que nós devemos ter. Gálatas 5, 22, mas o fruto do Espírito é isso aí. Você tem que viver isso. É difícil? Mas discípulo tem que fazer isso mesmo. Não tem como abrir precedente. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, e vai mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, não há nada que proíba. É isso que deve caracterizar o cristão. Então, a luta nossa é para vivermos essa realidade. Se Cristo viveu e eu sou discípulo dele, eu quero fazer isso. Ah, pastor, mas ninguém consegue. Bom, se você não tentar.
o fruto do Espírito não vai estar com você. Mas se você tentar, você vai ser discípulo de Jesus. Com isso aí, você vai ter muito mais condição de evangelizar, de ganhar pessoas para Jesus, porque elas vão ver em você a mensagem que você prega. O melhor sermão é o exemplo. Um pai que quer que seu filho o siga em termos de exemplo, tem que ter muito cuidado. Tem que ter muito cuidado. Porque o pai deve proceder de forma correta para que seus filhos sejam corretos. Ele tem que ser honesto para que seus filhos sejam honestos. Tem que ter amor no coração para que seus filhos vejam nele isso. E assim a nossa relação com Deus. Nós temos que entender, sem Jesus nos dando poder, nada nós podemos produzir para o reino de Deus, porque sem mim, diz ele, nada podeis fazer. Vocês não vão conseguir nada disso, nem esses frutos aí, nem ganhar almas para Jesus, nem evangelizar, nem ter amor por missões, nem estar empolgado com a vida da igreja, entregando seus talentos ao Senhor, dedicando a sua vida. Eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas que se entregam ao Senhor, se dedicam ao Senhor. Como eu fico feliz. Ver esse grupo cantando hoje aqui é bom demais. E outros irmãos que poderiam também estar, mas cada um tem o seu tempo, né? Mas eu só quero dizer que quando eu vejo irmãos que vão ao trabalho, que se interessam, hoje nós tivemos uma escola bíblica dominical lindíssima aqui, sabe? Nós tínhamos cerca de, parece que 27 pessoas. Se eu ainda sei contar, eram 27. 27 pessoas aqui. Numa classe só, com meu amado irmão Marcelo, com uma aula tão gostosa, todo mundo participando, todo mundo vivenciando, né? Fora o lanche que a gente teve, foi maravilhoso também. Pois bem, então a gente fica feliz. Poxa vida, isso é um evangelho, gente. Isso é viver o discipulado, é ter alegria uns com os outros, de convivência, de estar na igreja. Gente, eu não vou à igreja. Ah, por que eu vou? Eu vou por muitos motivos. Eu vou para louvar a Deus, mas eu vou para rever meus irmãos, eu vou para abraçar meus irmãos, eu vou para cantar, eu vou para louvar, eu vou para adorar. É importante que isso aconteça. E o discípulo tem prazer na lei do Senhor e medita nesta palavra de dia e de noite, como diz o salmista. Então é bom a gente pensar de que o verdadeiro cristão é aquele que frutifica para a glória do Senhor. E a quarta e última coisa importante, característica, é o cristão é aquele que vive o amor fraternal. Meus irmãos, no capítulo 15 de João, verso 35, enquanto ele coloca, eu vou beber uma águazinha aqui. João 15, 35. Tem não? Não tem? Deixa eu ver se é. Não tem na Bíblia, aí fica difícil encontrar, né, irmão? Não tem na Bíblia, bem. Mas eu não sei por que eu anotei isso. Mas eu vou exemplificar e a gente vai se lembrar por quê. Jesus orou para que os discípulos se amassem, não se amassassem, se amassem. Nos amemos, não nos amassemos uns aos outros. Nos amemos uns aos outros. E essa questão, ela é importante porque Jesus fez uma oração exatamente por isso, gente, que eles sejam um, como também nós somos um. Que eles sejam um só. Que haja unidade na vida da igreja. Que haja unidade. Não estou falando em unanimidade, porque isso não existe. Unanimidade é outra coisa. A unidade é você viver com seu irmão em amor, apesar das diferenças. O grande problema do chamado conflito de gerações não está nas diferenças,
mas na aceitação, administração das diferenças. Na igreja você não pode pensar que todo mundo aqui pensa sobre tudo, sobre política, sobre futebol, todo mundo torce o mesmo time, todo mundo tem o mesmo candidato, todo mundo vai ser isso, todo mundo é aquilo, todo mundo é aquilo, não existe isso. Agora, o que tem que existir é o respeito, um para com o outro. Você pensa de um jeito, eu penso de outro. Mas nós temos em comum a nossa caminhada de fé, o nosso amor a Jesus, o seguir aquele que deu a vida para a salvação da humanidade. Nisso, nós não podemos abrir mão. Eu posso pensar em doutrinas até diferenciadas. Um acha que o milênio é não sei o quê, e discute, e briga, e faz confusão, e divide. Gente, um é calvinista, um irmão chegou para mim, pastor, o senhor é calvinista ou arminianista, né? Eu digo, eu sou, está na Bíblia. É como eu entendo na Bíblia. Não vou brigar por causa de doutrina, não vou brigar por causa de time de futebol. Meu time não está ganhando, o outro está ganhando. Tem que ficar alegre mesmo, porque está todo mundo no Nordeste mesmo, é o Ceará que está jogando, é o futebol cearense. Então não tem que estar brigando com o outro por causa disso. Política, você pensa de um jeito, eu penso de outro, e daí? Agora, dividir família, dividir igreja por causa de política. Eu vi um vídeo que um pastor disse durante a ceia que nenhuma pessoa que pensasse de determinada forma deveria participar da ceia de um determinado candidato. Se você vai votar nesse candidato X, você não vai participar da ceia. O que é que tem a ver uma coisa com a outra, gente? As preferências, a coisa está tomando rumo, sabe? De que é família brigada, sabe? Dividida. A igreja dividida, gente, cada um tem a sua forma de pensar, as suas escolhas, seus motivos. Não cabe a ninguém aqui, a igreja não tem posição religiosa, ou não tem posição política, não tem posição futebolística, não tem posição doutrinária no sentido de brigar, polemizar, apenas respeitar as diferenças que eu tenho nos meus irmãos. Eu amo meus irmãos. De vez em quando um mandou uma mensagem para mim que não tem nada a ver comigo. Eu não respondo. E quando tem a favor também, eu também não respondo. Porque, na verdade, eu acho que a nossa relação espiritual como cristão está acima das nossas diferenças em qualquer que seja a área da vida. E eu fico pensando assim, quando Jesus falou que nós tivéssemos, acima de tudo, vivêssemos o amor fraternal, esse, na verdade, é o grande ensinamento. Existe lugar para discordância nos vários setores da vida, sem que o amor seja arranhado, sem que a nossa relação seja prejudicada. Mas nada deve afetar ou prejudicar a nossa comunhão e o nosso amor um para com o outro. Jesus nem sempre foi compreendido, porque em determinados momentos Pedro dizia uma coisa lá, Jesus elogiava. Daqui a pouco Pedro dizia outra coisa e Jesus dizia, afasta de mim, Satanás. Que negócio esquisito, né? Quer dizer, as pessoas têm posturas diferentes, mas depois se unem e o Evangelho prosseguiu até os nossos dias, por causa da fidelidade desses irmãos que discordaram. Timóteo e Paulo tiveram uma discordância pesada, por causa de João Marcos. Eu estava até falando isso com o Marcelo hoje de manhã. E de repente, lá na frente, Paulo escreve a Timóteo, manda João Marcos, que ele é muito útil no meu ministério. Por quê? Porque as diferenças, as arestas, isso é normal. Às vezes você discorda do irmão aqui na igreja, por causa de uma coisa ou de outra, discordou, conversou,
Pronto, passou. Não guarde nada de ninguém, de ressentimento. Isso não leva você a lugar nenhum. Discípulo de Cristo tem que aprender a amar. Quando você ama, você perdoa. Perdoa. Pode não concordar, mas perdoa. Porque não vale a pena você exercitar e até aumentar essas diferenças. Temos pensamentos opostos, mas temos uma missão comum de amar um ao outro para prosseguir na caminhada da fé, visando a salvação de vidas. Concluindo, irmãos, o verdadeiro discípulo, ao conhecer Jesus, deve ter em mente assim: não olhe para trás, não fique olhando para o passado. Eu sou um crente hoje, mas já fiz isso, eu sofri muito, e que aconteceu isso na minha vida, e etc. Os traumas de infância, de adolescência, e etc. Você só olhe para trás se for para celebrar, não para se algemar ao passado. Pense no que aconteceu como lição de vida. Você aprendeu, você amadureceu diante das aflições pelas quais você passou. Se você ficar olhando para trás, você vira o quê? Uma estátua de sal. Ninguém quer. Sal é bom, mas só na medida certa. Não olhe para os lados. Se você for, só se for para saudar as pessoas ou estender a mão para ajudar, mas não perca o seu foco. Vá em frente. Não olhe para a vida do outro, não. Olhe para a sua. Preste atenção. Não fique criticando o A ou B. Não fique arranjando motivos para se, às vezes, criar dificuldade na relação com outra pessoa. Procure olhar para frente, nunca para os lados. Prossiga sempre para frente. É lá que está o troféu. É lá que está a coroa da vida. Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Então é lá na frente. Paulo diz: eu não sou perfeito, mas uma coisa eu faço. É que deixando as coisas que ficaram para trás, que eu não quero nem olhar para trás, porque eu sou nova criatura, eu prossigo para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus, que é a eternidade com Deus. Amém, irmãos? Isso é mais do que tudo, sabe? Ser cristão é simples, mas você tem que ter disposição. Não é para qualquer um. É para quem tem tutano, sabe? Porque ser crente não é fácil. Ser cristão fiel não é fácil. Neste mundo enrolado que está, com pressão por todos os lados, com todos os meios de comunicação, mostrando a você todas as facilidades para o pecado, para todo tipo de falcatrua. Eu fico pensando, a gente tem que parar e dizer: eu olho para Jesus, eu participo da vida normal, eu tenho Instagram, eu tenho, o que mais? Facebook, eu tenho WhatsApp, né? Mas também vai parar por aqui, viu? Porque vocês começaram a falar, ontem a irmã estava falando um negócio, usando uns termos aí de lá na primeira igreja, né? Eu dizendo para a Rose: eu não estou entendendo nada que esse cara está falando aí. Porque não sei o quê, porque só é botar não sei o quê, porque o code não sei o quê. Gente, para com isso. Para com isso. Deixa só o básico, né? Só o básico. Por quê? Porque o mundo tenta nos envolver demais. Daqui a pouco você não tem tempo para nada, você não lê mais a Bíblia, você está só olhando para o WhatsApp, o que é que tem de novidade. Passa mais tempo com o celular. Os nossos adolescentes, nossos filhos, nossos netos, eles estão, sabe, dominados. E a gente tem que parar e dizer: eu prossigo para o alvo, eu vivo no mundo, eu tenho que estar inserido no mundo, não posso ser uma pessoa atrasada, combatendo tudo, não. Está tudo certo, tudo tem seu lugar, mas não deixe dominar por nada. Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. É lícito? É. Mas lhe convém? Convém ao crente certos comportamentos? Cristo é a razão de ser do nosso discipulado. A igreja onde se equipa, onde o crente recebe
O alimento espiritual também, ele pode ter em casa, mas na igreja é necessário. Por isso que eu digo sempre, irmão, vem à igreja. Vem à igreja, vem à escola bíblica dominical. Traga seu filho para a escola dominical. Traga seu filhinho pequeno para o culto, para ele ter o momento dele. É pouca coisa? É. Mas a igreja, ele vai aprendendo desde a infância. Se você não traz, no dia que traz, o menino estranha tudo. Não estranha tudo. Estranha todo mundo. Porque ele não é acostumado. Nós criamos os nossos filhos, o pessoal mais veterano, dentro da causa. Se eles seguiram ou não, e se eles, como eles são, depois toma o seu rumo. Mas a nossa parte a gente tem que fazer. Ensinar o menino no caminho que deve andar. Para ele não se desviar. Se desviar, pode deixar. Você fez a coisa certa, você tem sua consciência tranquila, que você fez a coisa certa, porque você encaminhou. Deixe o resto com Deus. Porque uma hora ou outra, a semente que foi plantada na sua infância, na sua adolescência, ela vai germinar. Ela vai aparecer. Então faça a sua parte. O verdadeiro discípulo de Cristo é, portanto, caracterizado por permanecer na palavra, não abrir mão, não deixe de ler a Bíblia, não deixe de consultar a Bíblia, de orar debruçado na palavra. Não se apegue a nada que você não possa abrir mão, isto é, você tem que aprender a renunciar qualquer coisa que está tomando o lugar de Deus na sua vida. Você tem que pensar que o discípulo tem que dar frutos. O que é que eu posso frutificar? O que é que eu posso fazer na igreja? O que é que eu posso ajudar? Em que é que eu posso exercitar os dons que Deus me deu, os talentos que Deus me deu? O que é que eu posso fazer? Então isso é importante. E aquele que vive o amor fraternal. Irmão, nós temos mais motivos para estarmos juntos, de mãos dadas, do que separados, ainda que possam ter discordâncias. Nós estamos unidos pelos laços do amor de Jesus, naquele sangue derramado na cruz. E é por isso que nós temos que dizer, eu quero ser um discípulo de Cristo, mas não quero ser um discípulozinho qualquer, eu sou crente, eu sou cristão, e fazendo as coisas que faz, e defendendo ideias que defende. Olhe para Jesus e prossiga, e que Deus nos abençoe. Amém, irmãos? Amém. Deixe-me agora dizer algumas coisas para os irmãos. Nós tivemos hoje pela manhã, como eu já mencionei, uma escola bíblica dominical. Eu fiquei tão feliz, sabe, com o grupo que veio, que pôde vir, né? Alguns não puderam, não vêm, também não vou julgar quem não veio, mas quem veio foi abençoadíssimo. Foi muito bom o trabalho. E queria convocar os irmãos para estarem quinta-feira no nosso culto de oração. Nosso culto de oração tem sido abençoadíssimo. Venha participar. E eu quero fazer uma convocação aos irmãos, os líderes, que nós vamos voltar ao sistema antes da pandemia, que era da igreja. Mas na quinta-feira agora, após o culto, teremos a nossa reunião de líderes no gabinete para preparar a agenda para a Assembleia no domingo, na quinta-feira seguinte, após o culto de oração. Não atrapalha nada o culto de oração. O culto de oração faz, depois tem a reunião da liderança, já com relatório financeiro e etc. ali, e assim nós vamos voltar à normalidade, que é alguns assuntos que a gente precisa debater, precisa conversar mais, se aproximar mais da situação real, certo? Nós temos alguns avisos, mas alguém falou. Diga, Rose. Quem vai falar? É tu ou ele? Ou os dois? É dueto, é? Eu vou só dizer a data e vocês vão dizer para mim. Dia 6/9. Não, tá fraco. Vocês não agendaram isso ainda não. Dia 6/9. A grande vigília de oração, né? Então, irmão, a gente tem alguns convidados que vão estar com a gente nessa madrugada, certo?
Além da noite de intercessão, que nós vamos ter alguns objetivos, onde a gente vai estar orando, né? O pastor, nessa noite, vai ter um tempo especial, ele vai estar especificando o assunto que a gente vai estar orando, né? Ainda vamos ter convidados dando testemunho, a gente vai ter momento de comunhão, a gente vai ter momento de oficina, de testemunhos e oração. Então não perca, né? E a Rose tem um recado também para você que é pai e mãe. Boa noite, irmãos. O privilégio não vai ser só para os adultos, né? As crianças também vão estar aqui nessa noite. E eu gostaria de pedir que os pais não deixassem de vir, porque nós vamos ter a salinha das crianças, nós vamos fazer um local bem legal para recebê-los, vamos botar colchão no chão, vamos orar, vamos comer pipoca, vamos assistir filmezinho, vamos fazer um monte de coisa nessa noite. Então, você, pai, não deixe, no culto de vigília, tudo aí não deixe de vir e trazer seu filho. Tem uma que diz assim, mas tia, eu só durmo se for com meu pai e a minha mãe. Meu pai primeiro conta a historinha e depois a minha mãe vem e... Aí eu disse, sem problema não, seu pai e sua mãe vão estar ali, qualquer coisa a gente chama eles para a salinha, para vir orar e botar para dormir. Mas não deixem de vir e trazer seus filhos, tá bom? Vai ser uma noite muito especial, tanto para os adultos como para as crianças. Obrigada. Vamos começar às 10 da noite, não é isso? Às 10 do dia 6 e sair do dia 7 às 6 da manhã, né? 12 horas. Você já vai sair daqui com café, viu? Vai sair daqui com um cafezinho reforçado, né? Porque o pessoal aqui não brinca com negócio de comida, não. Pois bem, aí eu queria só convocar os irmãos para estarem participando das atividades da igreja. Quinta-feira, né? No domingo, venha para a Escola Bíblica Dominical, a classe de jovens. Domingo a gente tem lá na minha sala, né? Tá indo muito bem, graças a Deus. E nós vamos certamente ver a igreja cada vez mais crescendo, tá bom? Vamos ficar em pé agora? E eu quero desejar a todos uma semana de grande bênção na sua vida, de grandes maravilhas no seu coração. Que seja uma família, uma semana realmente abençoada por Deus, tá bom? E agora que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo sejam com todos agora e para todos sempre. Amém, irmãos. Amém. Vamos cantar com alegria. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família, vivendo compromisso no grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração,
Abençoa o seu irmão do lado. Preciosa é a nossa comunhão. Diga pro seu irmão assim, ó. Somos corpo, Assim bem ajustado, totalmente ligados, pode sair do seu canto. unidos, vivendo em amor, uma família. Gracinha, pode sair do canto, pode sair do canto. Vou falar com os outros irmãos. Vivendo a verdade, expressando A glória do Senhor. uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso. Fale com nossos visitantes. Procura os visitantes aí, irmão, e fala com eles. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim. Eu preciso. Irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém? Deus abençoe.